É com enorme satisfação que a gente dá início a essa etapa do projeto Memória do SEBS, entrevistando seu fundador, José Rubens. É extremamente importante para essa diretoria esse projeto, especialmente essa entrevista, porque nós temos um compromisso de resgatar a memória do SEBS, que por sorte existe documentada nas várias publicações do SEBS. Mas é claro que, como era um período que havia muita censura, em plena ditadura, muitas coisas que foi a dinâmica da vida do SEBS se perderam porque o SEBS vivia numa semi-clandestinidade em alguns momentos e com dificuldade de arquivar e tudo mais. E nós temos, então, esse compromisso, e esse projeto está sendo apoiado pela Fiocruz, para que a gente resgate a memória do SEBS ou as várias possíveis memórias, cada um contando a sua participação no SEBS, sem ter nenhuma pretensão de fazer uma história oficial, mas de uma história que foi vivida pelas pessoas como você. Então, a gente agradece muito a sua presença e tem enorme satisfação de estar aqui começando essa etapa do projeto. Queria, Zé Rubens, primeiro falar assim, também da importância, A gente queria, há muitos anos temos esse desejo de fazer esses registros dessas experiências, das vivências que as pessoas como você tiveram em relação ao SEBS, Mas nós queríamos começar um pouco entendendo como é que você chegou lá, porque como é que o SEBS nasceu, e deu certo, Tem aí 30 e tantos anos e continua lutando e resistindo e transformando a política de saúde aqui no Brasil. Então, como é que foi esse projeto? Então, como é que você entrou na área da saúde? Como é que você começou a estudar? A gente sabe que você foi de Pernambuco para São Paulo, foi aluno do primeiro curso de especialização. Que você começasse um pouco contando essa história aí, que é um pouquinho os antecedentes da sua história até chegar no SEBS. Bom, eu preciso situar vocês, Sônia e Paulo, inicialmente dizendo que eu fiz o curso secundário no Colégio Militar do Recife. Isso pode ser surpreendente, mas para mim não é, porque o meu pai era praça, sargento no caso, Quando ele se aposentou em 62, bem antes do golpe, ele aposentou-se como primeiro-tenente, ou seja, ele era subtenente. E em 1900, finalzinho de 59, o Ministério da Guerra, na época, acho que chamava assim, não era Ministério do Exército, criou um colégio militar do Recife. E meu pai, por ter sido praça, ele tinha direito a indicar, a levar filhos, para frequentar o colégio militar. E eu naturalmente fiz exame de admissão e eu fui aluno fundador do Colégio Militar do Recife. Eu entrei no dia 25 de abril de 1960 e estudei o antigo ginásio e o colégio. Quando eu tinha 16 anos para 17, estava terminando o curso secundário, eu já estava, não obstante ter sido aluno laureado do Colégio Militar, sempre fui um aluno destacado, ganhei várias medalhas, desfilava comandando a tropa de alunos, enfim. Mas eu nunca me encantei com isso, não, e eu decidi ser civil. Não havia possibilidade de fazer medicina. O curso era muito centrado nas áreas exatas, engenharia. E eu fiz vestibular para engenharia. E fui bem aprovado. Só que eu tive uma crise de existência, digamos assim, no primeiro ano da faculdade, quando tinha 18 anos. E eu só cheguei a frequentar o primeiro semestre e aí tranquei matrícula e resolvi fazer medicina. O que não me arrependi. Então eu, na realidade, entrei na universidade em 1967.
Mas a minha universidade mesmo começou em 1968, Na medicina. na medicina, ou seja, o ano que não terminou. Aliás, eu considero este livro do Zueni Ventura um dos mais fantásticos. Aliás, não li ainda o 1968, 20 anos depois. Pretendo ler, não é? Que foi recém-lançado. E em 68 eu já comecei a faculdade de medicina, não é? Na luta política. Militando em algum partido? Não, eu não era militante de nenhum partido. Eu já entrei em 68 fazendo greve para a ampliação de vagas. 68, vocês se recordam? Tinha os excedentes. De excedentes. Eu fui excedente em 68. Nós lutamos, quer dizer, os estudantes mais ativos, né? Influídos naturalmente pelos partidos da época, o PCB e a AP, né, principalmente, mas também o PCdoB, né? Eles lutavam pela ampliação de vagas. Também em abril de 68, né? Que nós começamos este mês, começamos essa greve que durou um tempão, acho que uns 30 dias ou mais, acho que mais até. Foi nessa ocasião que eu conheci José Augusto Cabral de Barros, que viria a ser, não é, um dos fundadores também do SEBS, viu? Então, meu querido amigo José Augusto, né, eu conheci num acampamento na frente da reitoria, né? Lá no... que por sinal era do lado do quarto exército. Bem situado. Viu? Lá em Recife, viu? Mas eu decidi fazer ser civil por interesse, curiosidade própria. Eu já quando tinha 15 anos, não é? Eu me interessava muito por análises políticas, não é? Porque imagine que eu vivia num regime de caserna. E eu tenho vários colegas, não é, da minha turma que são generais e muitos deles já aposentados. Então, em 64, a partir do golpe, eu comecei a adquirir consciência política, não é? Um processo, digamos assim, de ver as coisas. Porque eu tive vários professores que foram caçados. Professores que eu gostava. Vários professores no colégio militar. Então eu, naturalmente, pertenço à categoria média, né, de inteligência. Eu comecei a analisar essas coisas. E agora me recordei de uma coisa que eu acho que tem interesse. É que eu li um livro que me encantou profundamente. Aliás, eu já procurei muito esse livro nos sebos e não encontro. Chama-se O Pão, o Feijão e as Forças Ocultas, do Gondim da Fonseca. Vocês conhecem? Não. Ah, é fabuloso. É uma grande lição de política. Esse livro foi escrito, eu acho que em 63. Gondim da Fonseca, ele vivia no Rio de Janeiro. Era um grande panfletinista. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu queria saber se na faculdade de medicina você teve alguma militância ou foi durante esse tempo? Eu comecei a minha militância política antes de entrar na faculdade. É esse detalhe que eu quero. Eu, quando era estudante penúltimo ano do curso secundário, eu devia ter 16 anos, eu conheci o Grupão. Vocês fazem ideia do que seja isso? Não. O Grupão era o grupo de jovens, não é, da ação, do que viria se tornar ação popular. Então, eu nunca fui, assim, católico, né? Aliás, eu, inclusive, sou ateu. Mas eu tive convivência com a religião católica, como todos nós tivemos, né? E eu, ainda no colégio militar, eu conheci o grupo de jovens lá, em Recife, e frequentava esse grupo, que tinha reuniões aos sábados, e
eu conheci tive vários colegas, vários amigos que depois foram dirigentes da Ação Popular. Quer dizer, eu sabia, ainda estava no Colégio Militar, mas já tinha uma noção das coisas. A minha atividade política não foi uma atividade puramente estudantil. Fiz muita atividade política como estudante, mas não era exclusivamente estudantil. Eu participei de uma operação social chamada Operação Esperança, de Dom Helder Câmara. Nós fazíamos trabalho de orientação educativa. Eu, inclusive, fui monitor de alfabetização, usando o método Paulo Freire. Mas a coisa não foi adiante, porque as pressões, não é? A repressão, não é? A repressão em Pernambuco foi muito dura. E ela começou por volta de 66, não? 66, 67, e naturalmente agudizou-se, não é? No final, com a AI-5, não é? Até que, em 69, vocês sabem que uma das primeiras manifestações de repúdio à ditadura foi uma célebre marcha fúnebre, porque nós estávamos levando o cortejo, né, fúnebre do Padre Henrique Lins Pereira Neto, que foi assassinado, né, pelos órgãos de repressão. E no mesmo dia no mesmo período que ele teve atentado, também foi vítima Cândido Pinto de Melo, que tinha sido, quer dizer, eu fui colega dele na engenharia, mas vim conhecê-lo melhor mais tarde. Cândido ficou paraplégico. Depois de muitos anos, ele conseguiu terminar o curso de medicina e eu voltei a ter contato com ele nos anos 80, né, em São Paulo, né, onde ele tornou-se um brilhante engenheiro biomédico. Viu? Morreu já. E hoje a Ponte da Torre, que é uma das mais tradicionais pontes do Recife, não é? Tem o nome dele. Zé, você, quando entrou na medicina e quando estudava, você já se definiu por alguma área da medicina? Como foi a sua... Eu penei muito, Sônia, nos dois primeiros anos de medicina. Aliás, eu quase que sou reprovado no primeiro ano, porque eu estava na rua o tempo todo. Tudo que vocês puderem imaginar que um ativista ousado pudesse fazer, eu fazia. Desde enfrentar, né, a polícia em cavalos, em que a gente jogava chimbre, né, bola de gude, né, para derrubar os cavalos, né, até as pichações. Eu fazia parte, não é? Eu entrei na AP em 68. Uhum. 68 eu já era militante da AP. Eu era da base da AP, mas não era no movimento estudantil. Uhum. Eu fazia parte da base de trabalho de bairro. Trabalho comunitário. Trabalho comunitário, ligado à Operação Esperança. Uhum. Viu? E naturalmente, fui perseguido por isso. Com o AI-5, os movimentos sociais, né, e estudantis, né, tiveram um refluxo, né, muito grande, mas mais tarde, quando a perseguição política se acentuou, eu fazia sexto ano, era 73. Em 73 houve um massacre das lideranças da esquerda em Pernambuco. Eu tive a consciência, não é, de que algo pavoroso estava acontecendo um dia em que eu estava no estágio final do curso médico. Eu abri
vi a primeira página do jornal Diário de Pernambuco com a foto, com umas 10 ou 12 fotos, não é? Numa matéria de capa em que a polícia, o DOPS, comunicava que tinha sido exterminada uma base, né, de terroristas. E eu olhei assim, eu conheci uma parte deles e falei, mas puxa vida, mas que base terrorista interessante, porque são de partidos completamente diferentes. Então, quer dizer, estava em execução, né, naquelas semanas, em setembro, final de agosto, começo de setembro de 73, o extermínio, né, sistemático da esquerda. Mas eu esqueci de dizer para vocês que quando no final do primeiro ano, eu estava com 4 dependências, quer dizer, ia para 4 dependências, o que significava repetição. Então eu tive que fazer 2 matérias, né, de dependência, né, e eu deixei para o ano seguinte, né, as outras 2. Quer dizer, no segundo ano, foi um curso pesadíssimo para mim, pesadíssimo, porque psicologicamente eu estava sob pressão, né, e sobrecarregado, mas eu consegui superar tudo isso e a partir do terceiro ano eu me tornei um aluno, digamos assim, médio para um pouquinho melhor. Não é? Mas a especialidade você escolheu por aí, a pergunta Em da 1970. Em 1970, bom, eu já, claro, com toda essa atividade, não é, digamos assim, social, não é, política, que eu tinha desde 66, 5 anos depois, em 1970, eu estava me inclinando já talvez para embora sempre fui muito interessado em clínica, mas eu conheci uma pessoa que eu acho que teve uma grande influência, talvez sutil, de quem eu me tornei muito amigo mais tarde, Guilherme Montenegro Abar, que foi um dos pioneiros do movimento do novo movimento de medicina preventiva no país. Viu? Guilherme Montenegro Abar ele foi a versão brasileira, igualmente notável, do Rudolf Virchow, porque ele era patologista, neuropatologista, formado em 1955 na minha universidade, na Universidade Federal de Pernambuco. E em 68, mais ou menos, um pouquinho antes, talvez 67, ele começou a se interessar, fez curso, fez epidemiologia, não é? Na Inglaterra. Foi colega do Carvalheiro, José da Rocha Carvalheiro, em Londres. Viu? Guilherme Montenegro é um grande professor, um grande amigo, viu? Eu tenho muitas saudades dele. E ele era professor de medicina preventiva, que na nossa faculdade, sempre foi uma coisa sempre um pouco atrasada, era higiene e saúde pública. Foi em 1970 que eu me defini, né, para fazer saúde pública. E em 73, né, eu fui muito perseguido, né, porque achavam que eu era um grande dirigente, que não era verdade, viu? Eu nunca fui grande dirigente de nada. Só do SEBS. E tentaram me sequestrar. Tentaram me sequestrar no Hospital Pedro II, né? Antigo hospital de clínica, hoje não é mais, né? Hoje tem um hospital universitário lá na cidade universitária em Recife. Hoje só tem instalações o núcleo de saúde pública funciona no hospital de clínicas que eu fui interno, acadêmico. Bom, então tentaram me sequestrar no hospital, eu percebi, né, e consegui fugir, né, conhecia bem a favela dos Coelhos, onde tinha feito trabalho social, né, político social, e aí eles não me pegaram. E
o DOI-CODE, provavelmente. Não, era seguramente o DOI-CODE. E então, eu liguei para Guilherme Abá, né? E ele conseguiu me colocar, né? Eu fiquei quase 3 meses, morando como caseiro num convento de freira. Nunca que iam descobrir que eu estava lá. Estou contando assim para um depoimento ad perpetuum, pela primeira vez, viu? E desde essa época, 70, 71, 72, 73, o Abá sempre foi muito meu amigo. E foi justamente lá disfarçado como caseiro num convento de freiras, naturalmente não tinha contato com elas, eu escrevi a minha prova de admissão à residência de medicina preventiva e social de Campinas. Havia uma exigência, viu? Como eu estava escondido, né? Eles tentaram, inclusive, me sequestrar no dia da minha formatura, mas eu, espertamente, montei um esquema, consegui sair, viu, de Pernambuco. Você não chegou a ser preso lá? Não. Nesse período, não. Eu fui preso umas 2 vezes, mas prisões temporárias, no tempo em 68. Mas isso não foi, viu? O Davi Capistrano, você conheceu ele lá em Recife ainda? Não. Meu grande amigo, espero que eu consiga, já fiz muitos testemunhos sobre o Davi. Alguns estão escritos, como vocês sabem. Se o SEBS não tiver esses documentos, eu faço questão de passar eletrônico e também em papel. Eu realmente, ainda espero falar mais do Davi e vou ter oportunidade daqui a pouco de dizer, não é, o quanto nós do SEBS devemos, né? Porque mais que o SEBS, não é, digamos assim, o princípio motor, não é, do que nós fomos, eu acho que saiu da cabeça do Davi. Eu estou absolutamente convencido disso, não só pela experiência que tive com ele, intensa, não é, nos primeiros anos do SEBS, mas depois analisando a capacidade, as realizações que o Davi teve. E aonde que você encontrou ele, então? Eu conheci o Davi no dia 31 de janeiro de 1974. Onde? No Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas. Ele estava sendo ansiosamente aguardado. Aliás, a residência começou no dia 2 de janeiro de 74. E Arouca dizia pra gente, estávamos lá, Roseli Zíria de Araújo, que não é médica, não é? Faz anos que eu não a vejo, mineira, viu? José Augusto Cabral de Barros, viu? A quem eu já me referi, meu grande amigo, e havia um R2, Albert Zeituni, um psiquiatra. Aliás, tomei um choque muito grande há uns 2 anos, quando soube da morte dele, né? Não que alguém tivesse me avisado, mas lendo a revista da APM, porque ele era um líder da APM na região de Campinas, um psiquiatra. Eu sempre tive uma excelente impressão, né? Só convivi com ele 1 ano e meio. Né? Lá no departamento, vocês estavam lá aguardando o Davi. O Davi estava selecionado como R1, como eu, como Zé Augusto, como Rosali, né? E ele só pôde chegar no dia 31. Bom, eu não preciso dizer que a afinidade que eu tive com o Davi, primeiro ela era telúrica. Viu?
Porque é aquela história, não é que a gente... Eu não acho que os pernambucanos sejam bairristas, como são os baianos. Viu? Mas porque inclusive eu sou... eu sou meio baiano. Vocês sabem, meu sobrenome é Bonfim, meu pai era baiano, viu? Mais da metade da minha família está na Bahia. Mas você encontrou essas características? Mas eu com o Davi foi amor à primeira vista, viu? Então, nós inclusive não só compartilhávamos o cotidiano, digamos assim, da residência médica, porque ao contrário das residências, não é? Hoje em medicina preventiva e social, a nossa residência tinha uma base, não é? E que não era pequena, de clínica. Eu me considero um sanista, uma espécie em extinção. Sanitarista clínico. Sanitarista clínico. Não existe mais. Deixa eu lhe dizer, mas o Davi era partido comunista e você vinha do AP. E se davam bem. Claro. Sempre nos demos muito bem. Aliás, eu só fui entrar assim. Não posso dizer que não posso me considerar que ter sido um comunista de carteirinha. Mas se eu militei no PCB, foi alguns anos depois que conheci o Davi. No período todo que eu estava no SEBS, eu não era militante assim, formal. Nunca fui militante do PCB. Deixa eu lhe dizer, existe uma história, né, de que vocês teriam sido presos e que dali, estando presos, mesmo sendo de partidos diferentes e tal, vocês acabaram se unindo e formando o SEBS. Não. Esse é o mito fundacional do SEBS. Não tem nada disso. Essa foi a versão que o Giovanni Berlinguer deu Não, pelo contrário. Conta qual foi a verdadeira história. É o seguinte, eu sempre, olha, o Davi, eu acho que muita coisa ainda precisa, como toda pessoa com inteligência fora do comum, não é só inteligência, é capacidade de fazer. Uma das coisas que acho que mais importante na personalidade do Davi é o sentido realizador que ele tinha. Viu? Era extraordinário, Paulo. Viu? É porque vocês não tiveram a oportunidade, talvez, de conhecer esse cotidiano do Davi. Vocês debateram com o Davi, estiveram em sessões plenárias com ele, sabe? Mas isso é uma coisa. Não, em Santos eu acompanhei muito a gestão dele de perto. Então, você veja bem, você acompanhou bem o pioneirismo dele. Quer dizer, ele pôs em prática as ideias, não é? De muita gente, viu? De muita gente. Não só da luta, não é? Claro, que tem os próceres. Antônio Lancete, por exemplo, é um prócer, não é? Não é isso? Mas, agora, e a pessoa, o regente, o regente. Essa qualificação que eu estava procurando. Mas vamos lá, a fundação do SEBS. Bom, da onde veio a ideia? Não, a ideia do SEBS é o seguinte, não é a ideia do SEBS. Eu acho que a ideia da revista precedeu a ideia do SEBS. Essa é a grande verdade que precisa ser estabelecida. Eu tirei a prova limpa disso, porque eu sou protagonista, né? Mas eu precisava tirar a prova limpa. E, para tirar essa prova limpa, eu fiz uma entrevista formal que vou editar para a página do SEBS, viu? Com Sérgio Gomes. Essa entrevista, viu? Ela foi feita em 16 de janeiro de 2001. Aí eu ponho aqui. O propósito desse registro é iniciar uma série de artigos que ainda não tem ideia como fazê-lo, mas vai se chamar Apontamentos para a História do SEBS. Então, anos mais tarde, não é? Quando vocês, não é, retomaram de uma forma magnífica, não é, o SEBS, e
acho que muita gente não gostou do termo refundação, né? Parece que existe não sei, eu estou um pouco afastado disso, mas eu acho que foi uma refundação mesmo, não é? Não acho essa palavra ruim, não. Então, a primeira pergunta, é uma entrevista muito interessante sobre muitos aspectos, eu quero editar para o SEBS, porque tem que fazer uma série de notas, não é? Porque ele fala de muitas coisas, o Sérgio Gomes, não é? Ele fala de muitas coisas que precisam ser esclarecidas, porque ele está falando com um interlocutor qualificado. Então ele sabe do que não é? Quer dizer, ele quando fala, ele sabe que eu entendo. Mas é preciso explicar, não é? O Sérgio Gomes é quem? Desculpa, eu não sei. Sérgio Gomes primeiro, para a gente saber quem era Sérgio Gomes, viu? Nas próprias palavras dele, eu vou dizer, para lá de um relacionamento político, de trabalho, numa época muito complicada, ele está falando dos começo dos anos 70, surgiu uma amizade muito profunda, porque Sérgio Gomes tinha 20 anos quando conheceu o Davi. E o Davi tinha mais ou menos essa idade, 21 talvez. Foi num domingo que a gente se conheceu, viu? Para lá de um relacionamento político, de trabalho, numa época muito complicada, surgiu uma amizade muito profunda. Posso dizer aqui, sem medo de errar, sem ser descortês com mais ninguém, que tive no Davi meu melhor amigo. Não sei se a recíproca era verdadeira, mas de todas as pessoas que existiram e que atravessaram minha vida nos últimos 30 anos, a pessoa com quem eu tive mais afeição foi o Davi. E essa afeição se dava de diversas maneiras. E uma delas é que a gente podia conversar livremente um com o outro. Não éramos obrigados a ficar declarando nossas certezas. Então é por isso que eu fui, o Sérgio Gomes é meu amigo, conheci-o através, naturalmente, do Davi. Sérgio Gomes é uma pessoa que teve uma influência marcante na história do SEBS. Marcante, viu? Jornalista, viu? E que hoje ele tem uma empresa e também uma espécie de ONG chamada Oboré, viu? Mas o Sérgio Gomes, ele foi um pioneiro em tudo. No começo dos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, começou em São Paulo um movimento, como havia também aqui no Rio de Janeiro, de saúde, quer dizer, a transformação da chamada medicina do trabalho, não é? Que viria a ser, não é? O trabalho com o DIESAT, essa coisa toda. E o Sérgio Gomes foi a pessoa que fez a imprensa sindical de saúde, anos a fio. Aliás, o acervo dele quer dizer, o acervo que ele, né, ele era o jornalista responsável, o dirigente, né? O acervo da Oboré, né, é notável. Aliás, precisaria ser tombado. Deixa eu lhe perguntar, se vocês então resolvem fazer uma revista, num contexto... O nascimento da ideia da revista está muito bem descrito pelo Sérgio nessa entrevista que eu fiz com ele há 7 anos atrás, e que tenho aqui a transcrição, e que eu só quero ler aqui um trecho que é muito importante quando ele diz que a ideia de uma revista que bem antes da criação do SEBS, ou seja, no primeiro curso de saúde pública, que eu vou falar daqui a pouco, o Davi queria fazer uma revista, mas ele não sabia, quer dizer, ele não tinha ideia do nome, não tinha nada. A fixação dele era em alguma coisa chamada reforma médica. E isso surgiu por causa, não é, de uns textos em alemão que o Kurt Klötzel
passou para ele. Porque a Reforma Médica era o nome da revista do Rudolf Virchow, fundada em 1848. Então, isso está, nessa entrevista, o Sérgio deixa muito claro, não é? Que está aqui, ó. E Davi então coloca o seguinte: vamos fazer a revista, mas quem edita a revista? A revista tem que ter um dono, a revista não é minha, a revista não é tua. Então, para editar a revista, que a essa altura já a chamava com o nome de Saúde em Debate. Quer dizer, esse nome foi o Davi que criou. Viu? Um nome considerado suficientemente aguerrido, e o Sérgio, e não dizia nada. Era aguerrido, mas não dizia nada. Viu? Aí se cria o SEBS, Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, com um propósito inicialmente único, o propósito inicial, mas que isso, as coisas andaram muito depressa, de ser o suporte, a figura jurídica, dona da revista Saúde em Debate. Assim que as coisas são, assina Sérgio Gomes da Silva. Mas eu estou procurando aqui, eu tinha assinalado aqui como é que surgiu essa ideia do CURT, né? O CURT, olha, o Davi conheceu o CURT na Faculdade de Medicina do Jundiaí, onde o CURT era professor. E o Davi foi convidado para ser uma espécie de professor assistente, uma coisa parecida, viu? Então, o fato é que nós tínhamos, ele está falando do Rudolf Virchow, e que esse cara tinha chegado à conclusão de que a medicina tinha ficado burra com a descoberta do microscópio. Porque a partir daí os médicos não perguntavam mais nada, mandavam o sujeito cagar na latinha e fazer exame de fezes, ou mijar num vidrinho, ele, o Sérgio Gomes falando, e fazer exame de urina ou tirar um pedaço da pele e ficar examinando lá. E que substituía essa conversa, esse conhecimento do ser humano, ficar vendo os bichinhos se mexendo lá na merda, e que era preciso recuperar esse conhecimento anterior. Então tinha fundado uma revista chamada Reforma Médica, que era para ver se os médicos voltavam a perguntar, a ter uma relação com os pacientes que não fosse mandar o indivíduo cagar na latinha. E esse Virchow tinha editado essa revista durante um certo tempo, na realidade foi pouco tempo, e que a essa altura ele resolveu fechar essa revista, encerrar essa revista, que estaria acontecendo uma revolução, acho que era a Revolução de 1848, Revolução Camponesa na Alemanha, e que teria dito nesse editorial, não posso comprovar porque não conheço alemão. Bom, até hoje batalhei com as armas da crítica. A partir de agora, fecho a revista e vou para a crítica das armas. E teria aderido à luta armada na Revolução de 48 e não sei aí o que aconteceu. Ele sobreviveu. O fato é que nós tínhamos ali em nossas mãos esses pedaços de papel cedido pelo curto Cleitzel Davi. Bom, então, na realidade, em 75, a ideia da revista já estava plena. Durante aí um certo... Em 76, a coisa ficou amadurecida, não é? E o Davi, então... Vocês estavam no curso de especialização nessa época? Porque nós começamos o curso em abril de 1974. Depois da residência. Porque na residência é o seguinte, Davi, Zé Augusto e eu somos residentes incompletos. Nós não fizemos 2 anos de residência. Nós fizemos só 1 ano e 5 meses. Porque fomos expulsos, uma espécie de expulsão branca, pelo Zeferino Vaz. Zeferino Vaz fez uma intervenção no Departamento de Medicina Preventiva e Social, em que praticamente, não é, ele deixou, não é, naturalmente, o Arouca, que não tinha força política para fazer nada diferente, deixou o Arouca defender a tese dele, não? Em 75, e logo depois o Arouca teve que, não é, arrumar as malas e vir para o Rio de Janeiro, com Ana Maria Tabellini, não é, com Célia, não é, Marília Bernardes, Joaquim Alberto Cardoso de Melo, não é, Raimundo Araújo dos Santos, Caniço, que já morreu, enfim. Bom, e tantos outros grandes docentes hoje aqui na ENSP. Bom, e chamaram a gente, não é, os residentes, e falaram o seguinte:
ou vocês têm uma dedicação exclusiva, o que nós sempre tivemos, não é? Ou vocês não podem ficar aqui. Ora, nem Davi, nem eu, não é? E outros colegas tínhamos condições de viver com o salário de residente. Davi era casado, tinha filho já, né? A primeira filha dele nasceu em Campinas, não? Eu não tinha filhos, mas era casado. A gente não tinha condições de viver, a mulher desempregada, não? Não tínhamos condições de sobrevivência. Vocês sabem que Davi e eu fizemos sempre uma dupla de clínicos nos plantões, como nos plantões de urgência ou plantões pediátricos, né? Em Campinas, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Nós trabalhávamos, além das 48 horas de residência, eu acho que nós trabalhávamos ainda um dia a mais, pelo menos. Em 12 plantões de 24 horas ou 2 plantões de 12 horas. A gente trabalhava muito. Aí vocês terminam aí dessa forma e vão para fazer Fomos, né, tivemos que sair de Campinas. Eu não saí imediatamente, ainda fiquei morando em Campinas, mas nós fomos nos matricular no Departamento de Medicina Preventiva. Aí vocês já eram E social, assim, um grupo? Nós sempre fomos um grupo, não é? Nós sempre, olha, o Davi, eu, Zé Desde Augusto, que se encontraram lá olha, por isso que eu digo para vocês que essa ideia, veja bem, nunca houve, assim, disputa política. Pelo menos entre o Davi e eu, nunca houve. Eu tinha uma história de vida que era totalmente diferente da dele, não é? História política, não é? Mas, não é? Nunca fui catequizado. no sentido de, né? Não é, porque a política do partidão. Olha, sabe que muita gente ainda fala nisso? Isso para mim é uma grande tolice. Viu? Tolice completamente. Viu? Então, veja bem, quando nós fomos, não é? Saímos da residência, não é? Nós lá tínhamos o nosso grande orientador, o nosso grande líder, naturalmente, era o Sérgio Aroca, né? Ana Maria Tambellini, né? Enfim. Tivemos pouco contato com esse grande pesquisador, eu tenho uma profunda admiração por ele, mas o contato que nós tivemos com ele foi muito pequeno, porque ele estava, inclusive, viajando. Fomos alunos também de Ana Maria Kaneski, que eu acho uma pessoa extraordinária também. Ele publicou muito nos primeiros números da revista. Muito. A Ana Maria Kaneski é uma pessoa fabulosa, viu? Você se adornou também? Vocês chegaram a pegar? Não. Nós saímos da Preventiva de Campinas e fomos acolhidos pelo professor Guilherme Rodrigues da Silva e pela Cecília Donângelo. Davi e eu éramos orientandos da Cecília Donângelo. Agora, vamos voltar à história da revista. Se imagina num período que ainda a repressão era bastante grande, né, a ousadia de querer fundar uma revista, ou seja, circular um pensamento mais crítico, mais livre, que ainda por cima envolvia um aspecto empresarial, porque isso é uma empresa. Tudo feito na base da amizade. Tudo. Quer dizer, os SEBS, na verdade, vocês não abriram uma empresa, abriram os SEBS, que era que daria o suporte institucional para isso. O SEB foi criado para ser o instituto jurídico da revista. Exato. Agora, isso parece que é como se a gente tivesse E a revista empresarialmente era trabalhada por outras pessoas ou não havia empresa? Não havia nada, era tudo feito. Olha, quem fazia todo o trabalho técnico de edição era feito
por mim, pelo Davi, sabe? E pelos nossos colegas de São Paulo. E o dinheiro vinha da onde? Olha, quando a Daniela me mandou, não é, o roteiro, por sinal, extraordinário, né? Não é, muito precioso, né? Que vocês fizeram, que ela, não é, a principal, não é, autora, eu disse, olha, isso vai ser muito importante para avivar a memória das pessoas, não é, dos companheiros, dos protagonistas, né? Mas eu preciso dizer algumas coisas. Bom, primeiro, o Instituto da Cota, esse é um dos mais antigos, né? Aliás, eu acho que as organizações, agora não estou falando do SEBS, estou falando em geral, elas seriam melhores se fosse instituído a noção, se fosse aplicado o dízimo. Olha, o dízimo não quer dizer a 10ª parte, é um grande equívoco isso aí. O dízimo quer dizer apenas contribuição, você dá o que você pede. Existe até uma coisa que eu vi no jornal um dia desse, que tem pastores evangélicos que estão fazendo o dízimo de 8%. Na realidade, o dízimo quer dizer simplesmente contribuição. Então, nós exercíamos, né, Essa prática a prática do dízimo. Nós éramos já quem? Um grupo grande? O grupo de sanitaristas, né? Daquela lista de... Olha, isto aqui é o convite de formatura que foi impresso numa folha com mimeógrafo a álcool na tonalidade verde. Esse aqui é o convite de formatura. Nós, alunos do primeiro curso de especialização em saúde pública para médicos, de duração reduzida, da Faculdade de Saúde Pública da USP, convidamos para a solenidade de encerramento do nosso curso, que será realizada dia 30/7, sexta-feira, às 20 horas, no Anfiteatro Geraldo de Paula Souza, da Faculdade de Saúde Pública USP, Rua Doutor Arnaldo 715. Temos como patrono o professor Walter Lezé, secretário de Estado da Saúde, como paraninfo o professor Reinaldo Ramos e como homenageado especial o professor Carlos Gentili de Mello. Nossa oradora é a doutora Sandra Roncalli Mafezoli. E aqui estão os 55 colegas que... Dos quais nós vimos que uma turma de quase mais que 20% constituiu o SEBS. Se nós tirarmos que dessa turma de 55, tinham 10 colegas que eram bolsistas do Ministério da Saúde. Ou seja, eles não eram daqui, não eram de São Paulo. Né? Então, eu acho que... Quase 50% chegaram... 50% da turma, pelo menos. Constituiu o SEBS. Ou seja, contribuía e trabalhava também. E aí é o seguinte, aí algumas pessoas eram especialistas na obtenção do apoio, né, financeiro do SEBS. Uma das pessoas que eu me recordo bem, né, que fazia esse trabalho, viu, era a minha querida amiga Itomi Ayashida. Por sinal, voltei a trabalhar com ela agora, este ano, no mesmo andar, na Secretaria Municipal de Saúde, né, de São Paulo. A Itomi era tesoureira. Então ela levantava fundos. Mas levantava fundos com pessoas, assim, simpatizantes ou com instituições também? Não, só com pessoas. As instituições, nessa época, não havia essa prática, que eu me recorde. Mas tinha as assinaturas, né? Sim, nós fazíamos as assinaturas da revista, que era... Vendiam material. Mas, olha, o clima de confiança, não é? Mas aonde que funcionava? Qual é a infraestrutura que vocês tinham? Não, nós tínhamos o seguinte, nós alugamos uma sala, viu? Uma Vocês sala eram ousados mesmo. Uma sala, a primeira sede do SEBS foi na Teodoro Sampaio, 1441, viu? Essa sala eu aluguei, né? Quer dizer, eu digo eu, na realidade a iniciativa foi coletiva, mas eu encontrei essa sala, ela tinha 20 metros quadrados, era um pouco menor do que isso aqui, viu?
do que esse estúdio, do que a metade desse estúdio. E essa sala era ocupada por uma mesa enorme, que nós compramos bem baratinho, o bairro de Pinheiros tem muitas lojas de móveis usados. Tudo era usado lá, viu? Tudo era usado. A máquina de escrever, viu? Tudo era, viu? Então, a mesa ocupava praticamente a sala. A mesa era uma mesa enorme, viu? Tinha uma mesa de um lado, uma escrivaninha, não é? Um armário de metal, desses para pastas, não é? Suspensas, e um banheirozinho. Um banheiro só. Tinha dois não, tinha um só, viu? E eu consegui essa sala por um preço módico, porque neste andar funcionava, não é, o escritório do meu primo, Adeilton Bonfim Brandão. Então, conversando com o Adeilton, ele disse, olha, Zé, tem uma salinha que pode servir aos propósitos de vocês. Aí foi aí que eu aluguei. Nós ficamos lá pouco mais de um ano, viu? E depois nós fomos para a Caetés, né? Nós conseguimos funcionar na Caetés, em Perdizes, porque nós sublocávamos, né, a Alboré, né? Ou melhor, o que viria a ser Alboré. E depois nós fomos parar, né? Voltamos para Pinheiros, lá na Pedroso de Moraes. Foi quando eu acho que saímos de São Paulo aqui para o Rio de Janeiro. Mas o que eu queria frisar é que, além desse trabalho de coleta de assinaturas, que era um trabalho, né, feito por muita gente, viu? As pessoas se pedia pequenas doações, que eu acho que eram 10 cruzeiros, uma coisa assim. Era uma coisa pequena, viu? E eu, conversando com Maria Célia Guerra Medina, ela lembrou-se de uma coisa, até me mandou isso por escrito, que ela, uma vez, foi com a Sônia Ferraz, viu, que está em Brasília, né? Ela foi com a Sônia Ferraz para um contato com a Elis Regina. Então, ela me escreveu dizendo que chegaram lá, né, para conhecer, para apresentar o SEBS, com a Elis Regina se preparando no camarim dela. Viu? E, efetivamente, a Elis Regina, se maquiando, essa coisa toda, entendeu e fez uma doação. Então, eu imagino que outras pessoas, artistas, podem ter feito isso. Ela se recorda bem disso, porque ela foi, né? Ela foi nessa empreitada. Então, veja, vocês tinham os militantes ali que faziam isso, tiveram todo o respaldo da área acadêmica, né? Desde que vocês falaram, nas universidades. E outros atores, tipo Sindicato Médico, vocês não tinham contato com outros atores? Não, na realidade é o seguinte. Ou mesmo partido político? Não, quando surgiu o SEBS, logo depois, né, começou um movimento de renovação médica em São Paulo. Viu? O SEBS precedeu um pouco. O REME. O REME. O REME foi em 78. Né? O movimento de renovação médica, não é, onde o Gastão, né, teve uma grande atuação, viu? E também, um pouco depois, houve o ressurgimento. Eu digo ressurgimento porque foi mesmo, da Associação dos Médicos Sanitaristas do Estado de São Paulo, que ela tinha sido fundada antes do SEBS. A Associação dos Médicos Sanitaristas do Estado de São Paulo foi fundada antes do SEBS, viu? Mas ela teve um grande impulso, não é? Depois que houve disponibilidade de quadros, não é? Porque as pessoas, vejam bem, tudo era muito difícil, não? Tudo era muito difícil. Fazer uma revista, não é, como nós conseguimos fazer, os primeiros 9 números que foram feitos em São Paulo, viu, foi uma coisa muito difícil, viu, muito difícil. Nós tivemos uma adesão extraordinária de cartunistas, os melhores cartunistas de São Paulo e claro,
em parte do país, viu? Claro, todos eles trabalharam de graça, viu? Todos eles. Ninguém remunera, sabe? Eu acho que os únicos custos que nós tínhamos era da impressão propriamente dita, só. O resto, tudo era feito com um trabalho voluntário, né? Desprendido, realmente. Vocês criaram a revista, eu já tinha visto alguma versão, ouvido alguma versão disso, que a revista, ela precedeu o SEBS, e a partir da institucionalidade da revista, foi criado o SEBS. A revista surgiu junto com o SEBS. Não, sim, mas a revista foi a ideia original. Sim. Daí precisava de uma... Quem faz a revista? O Davi é que tinha esse, não é? Desde o ano anterior, em 75, quando ele saiu da prisão, não é? Ele esteve preso, né, longo tempo. Você não esteve preso com ele? Não. Eu nunca estive no Xilindró. Nunca. A não ser detenções esporádicas, não é? 2 vezes. Tomei as providências para não ter sido preso e seguramente eu seria torturado, seguramente. Então, o Davi esteve preso durante esse período até 75. Ele esteve preso em uns 3 meses ou mais, em 75, com aquela grande... A queda do Partidão, da direção do Partidão. Isso. 74... O desaparecimento do pai dele é de que ano, mais ou Não, o menos? desaparecimento do pai dele foi em abril de 1974. Eu acompanhei de perto, né, o sofrimento, né, a angústia do Davi, e a um só tempo ele se transfigurava. Ele não se deixava envolver, porque eles... Imagine alguém que está procurando, né, o seu pai e sabe no fundo que ele pode estar morto, mas não desiste. E eu acompanhei isso de perto porque, nessa ocasião, a Marta, a primeira filha do Davi, teve uma pneumonia. Davi era pediatra, né? E, naturalmente, mas ele foi... o bebê foi visto por colegas dele, experientes, né? Um professor, inclusive, e aí foi recomendado, suspeitou-se que a pneumonia poderia ter sido por algum antibiótico resistente algum micróbio resistente às penicilinas comuns. E então eu fiquei aplicando injeções de oxacilina de 6 em 6 horas na Martinha. Quem cuidou da Martinha justamente na última semana de abril, viu? Quando o Davi moveu mundos e fundos. Inclusive apelou, o presidente da França, não é? Apelou para o governo brasileiro, não é? O Geisel, não é? Ele tinha sido da resistência. Porque ele era herói, era cidadão francês e herói da resistência. Mas tudo em vão, continua desaparecido até hoje. Bom, aí o Davi foi preso e quando ele sai mais determinado a fundar a revista, já com esse projeto mais amadurecido. Foi, porque eu acho que o Davi era uma pessoa que dialogava muito, viu? E ele eu acho que a ideia da revista germinou das conversas dele com o Kurt Kletzel. Aliás, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, né? A última apresentação pública, que eu saiba, do Kurt Kletzel, 15 dias antes dele morrer. Está num material que foi editado pelo Ministério da Saúde, sobre atenção básica. E o Kurt dá uma aula magnífica sobre o programa de saúde da família, porque ele é um pioneiro no estudo. Só que tinha outro nome, viu? Mas o Kurt Kletzel é um pioneiro, viu? E ele, o único brasileiro que ele se refere carinhosamente, viu? Ao terminar a conferência dele, que está disponível inclusive na internet, é o Davi. Então eles eram muito amigos. Eu queria que você falasse um pouco sobre a linha de livros.
Como é que vocês já nessa época decidem sair de editar apenas, devia estar um sucesso, porque não só editar a revista, como resolveram editar, traduzir livros. Na realidade é o seguinte, o Estatuto do SEBS ele foi gerado em reuniões com um grande número de protagonistas, né? da turma de saúde pública. Eu vou ver se eu consigo, se alguém tem ainda. Né? O Pedro Dimitrov me disse que teria rascunhos do Estatuto, né? E ele me pediu desculpas, né? Também foi uma coisa muito em cima, né? Eu falei, mas Pedro, não se preocupe porque isso tem tempo, né? E aí ele disse, olha, eu acho que eu devo ter rascunhos disso. Pedro guarda muitas coisas. Eu sei disso porque eu já tive uma experiência prévia com ele, com outra coisa, e ele tinha os documentos guardados. Bom, então inclusive, eu cuidei pessoalmente do registro do Estatuto, viu? O Estatuto está registrado, não é, com diretoria e tudo, desde agosto ou setembro de 76. Eu vou no cartório de notas, viu? E vou fazer uma cópia desse Estatuto, porque eu mandei, quando naquela ocasião, em 80, o SEBS veio para cá, para o Rio de Janeiro, eu tomei todas essas providências. Mas existe lá, eu vou pedir uma cópia, viu? Uma cópia desse Estatuto, viu? Onde está nomeada a diretoria a primeira nacional. diretoria na qual você entra como presidente e porque, na realidade, eu fui reeleito. Eu fui reeleito em 78. Você entrou em 76, provisoriamente. 76, não é? Até 78. 78 houve uma Assembleia de Delegados, onde eu fui reeleito. Aí já delegados dos núcleos que tinham sido fundados. Exatamente. E já havia uma intensa atividade. Intensíssima atividade. De lançamento da revista. A gente não dava conta. De debate. Agora, o que eu acho, a ideia da coleção de livros, na realidade, ela surgiu da nossa própria atividade da revista. Não foi nenhuma concepção acadêmica, nada disso. Olha, nós tínhamos, se você... A Daniela, ela fez um levantamento precioso, mas eu acho que ainda tem lacunas nesse levantamento. Na revista está, felizmente, registrado coisas muito importantes, significantes, mas eu acho que tem atividades, debates que não fossem com multidões, digamos, que eram numerosos, não é? Nesse período, não é? De 76 a 78, 79, e que não era só, era em São Paulo, no Rio de Janeiro, não é? Em vários estados. Em vários estados, viu? Muito. Eu trouxe, inclusive, reportagens, não é, sobre o lançamento dos livros. Em pelo menos alguns estados eu trouxe, tirei do meu arquivo, fiz cópias para, não é, para vocês trabalharem nisso. Mas o que eu queria frisar é que nessa atividade, olha, vocês conheceram o Gentili, mas muito. Olha, Gentili, em novembro, vai fazer 26 anos que o Gentili morreu. Olha, eu tive um choque. Você sabe quem me avisou da morte do Gentili? O jornal Folha de São Paulo. Aonde ele era articulista. Ele tinha uma coluna. Ele tinha uma coluna. Viu? Às segundas-feiras. Viu? Quem me avisou foi a Folha de São Paulo. Eu estava, nessa época, afastado do trabalho, viu? Embora tivesse telefone, viu? Eu tinha foi minha única experiência de candidatura a legislativa. E aí você estava envolvido nisso? Eu era candidato a vereador em São Bernardo do Campo, né? E começava meu dia lendo a Folha de São Paulo. Quer dizer, ninguém tinha ligado para mim no dia anterior, ou ligado para minha casa. Quando eu abri o jornal, vi lá a foto do Gentili e eu tive uma crise convulsiva de choro. Vocês publicaram o Samuel Pessoa. Não, o primeiro livro foi o do Gentili. Olha,
O Gentili, se algum dia... Olha, o SEBS, quando ele tiver uma sede definitiva, nós precisamos... Hein? Não, mas essa é provisória. Não, é definitiva no sentido que seja... Definitiva. Propriedade própria. Isso, é. Podemos botar o nome do Dr. Carlos Gentili de Mello. Olha, eu acho, é o seguinte, olha, o espaço principal, claro, os vários espaços precisam ser nomeados. Se vocês quiserem a minha ajuda, eu posso sugerir alguns nomes. Mas, sinceramente, o espaço principal tem que ser compartilhado por Davi Capistrano da Costa Filho e Carlos Gentili de Mello. Deixa eu te fazer uma sugestão, então. Nós temos agora, pelo menos, um espaço virtual, que é a nossa propriedade. E como nós te convidamos, junto com o Paulo, de levar adiante a ideia da biblioteca virtual, essa biblioteca virtual pode chamar Dr. Carlos Gentili de Mello. Pode e deve. Porque é o seguinte, o Gentili, viu, além de ter sido um jornalista esplêndido, ele era um conferencista maravilhoso. E saía com os livrinhos, levando na mão para poder vender, para fazer finanças para o SEBS. Eu depois digo para vocês o dedicatório que ele fez do exemplar do primeiro livro. Do primeiro livro. Olha, ele me chamou, e ao Davi, de os loucos do SEBS. Do que ele tinha razão. Viu? Bom, louco nesse sentido, né? Que ama a vida, né? Que quer fazer as coisas, quer realizar. Viu? Louco nesse sentido. Bom, olha, um dos maiores lançamentos de livros que eu vi na minha vida de editor foi no Congresso da Sociedade Brasileira de Higiene e no primeiro congresso, né, da Associação... Da Abrasco? Não, Paulista de Saúde Pública. Saúde de Saúde Pública. Nós preparamos, quer dizer, eu digo nós, eu estou falando especialmente o Davi e eu, mas tivemos ajuda de outros companheiros, viu? Porque primeiro é o seguinte, eu não me lembro de quem surgiu essa ideia, mas o Gentili, ele era uma pessoa tão presente na divulgação do SEBS, viu? E ele fazia aquilo uma coisa espontânea, viu? Ninguém precisava dizer para ele o que ele tinha que fazer. Ele tomava iniciativa e cutucava a gente, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Bom, ele vivia muito no eixo Rio-São Paulo e outros lugares. Ele era um grande ativista. Aliás, o maior de todos que eu conheci. Maior de todos os ativistas. Viu? Bom, então, aí eu não sei de quem surgiu essa ideia. Viu? Acho que foi uma produção coletiva. Falando assim, por que a gente não edita uma coletânea de textos do Gentili? Textos mais, né? E de revistas e textos. Bom, aí Davi e eu resolvemos fazer um estudo prévio e verificamos que era uma tarefa que, se fosse feita hoje, com todos os recursos que nós temos, talvez as pessoas não tivessem feito com a rapidez que nós fizemos. Porque nós varamos noite, lemos, né? Separamos fizemos de uma seleção de 250 artigos e pequenos ensaios. Nós fizemos uma amostra, fizemos a seleção realmente e saiu o primeiro livro do Gentili. Agora, tudo isso precisa ser feito com uma velocidade alucinante. Por isso que ele chamou a gente louco. Alucinante, porque tudo isso, a gente tinha que selecionar isso, e tudo isso tinha que ser composto em linotipia para sair o livro. Zé Rubens, e como é que se dá a passagem do SEBS nacional para o Rio? Como é esse processo? Olha, já havia descontinuidade nas revistas, uma certa dificuldade financeira, questões políticas, como é que se decide? Ou era afinidade por causa do Arouca estar aqui? Não, eu acho que o Arouca, eu falei com muito entusiasmo do Gentili, mas vocês sabem o que eu já escrevi sobre o Arouca, né?
O Arouca, eu acho que a saúde pública, né, brasileira, ele é um dos ícones, como é o Davi, como é o Gentili, viu? Quer dizer, é difícil a gente saber, não é? Porque eu acho que essas coisas, a personalidade, né, a capacidade de aglutinação conta muito, viu? A Arouca tinha essa capacidade, viu? Nós tínhamos uma proposta de descentralização. A nossa proposta era inovadora. A proposta dos núcleos, ela começou já em 76. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui as reportagens, algumas coisas, né? Viu? Eu tenho aqui umas reportagens que mostram assim, vai ser fundado o núcleo do SEBS em tal lugar e tal, ó, com lançamento da revista, dos livros, quer dizer, dos livros porque um em 77, o outro e os outros dois em 78, né? Tinham núcleos regionais, não só estaduais, né? Naquela época já Isso, tinha como Bahia, municipais. Minas Gerais, Espírito Santo, E como municipais. municipais, as grandes cidades Sorocaba, tinham núcleos. Campinas, Então etc. havia essa efervescência, viu? Que me parece que está acontecendo hoje, né? 32 anos depois. Viu? Porque as pessoas só se aglutinam para discutir algo, não é? Ou quando elas estão, assim, extremamente descontentes, ou quando elas querem realmente, por serem amadurecidas, fazer algo melhor. Que eu acho que é essa segunda fase, não? Quer dizer, os desafios são de outra natureza, não é? Completamente diferentes, não é? De 32 anos atrás. Mas essa ideia, não é? Quer dizer, eu acho que a direção nacional de hoje, né, e esses núcleos, não é, da São Paulo, Campinas e tantos outros que estão surgindo, né, uma coisa que eu achei interessante, eu resolvi entrar no Orkut e escrever a palavra SEBS. Sabe que tem um divulgador do SEBS no Orkut? Eu acho que isso deveria ser aproveitado. Claro. Viu? Tudo, e agora com O blog do SEBS está... eu acho que tem que se usar de todas as formas, não é? Porque a continuidade da reforma, não é, sanitária, ela é um projeto muito longo e que tem que ser muito abrangente, não é? No sentido de que é preciso... espíritos iluminados sempre surgem em qualquer processo rico. Sempre surge alguém, não é, com uma maior capacidade de síntese, né, de apontar diretrizes, mas isso é o resultado de uma discussão que ela tem que ser generalizada. Então, a responsabilidade que eu sinto que vocês estão tendo é a perspectiva correta, né? É preciso ampliar. Eu tive a oportunidade de dizer isso para você, Sônia, e também para o Paulo, que eu achei fantástica a ideia do blog do SEBS. Achei fantástico. Não? E isso precisa ser mais difundido, né? Porque eu até falei para você no telefone há cerca de 15 dias que tem gente que é pioneiro do SEBS que não sabe que existe o blog do SEBS. Deixa eu lhe dizer, quando o SEBS vem para o Rio, na verdade, esse núcleo central da atividade em São Paulo, que é a revista, continua lá. É isso? No começo, No começo. até que se criasse as condições aqui. Porque, veja bem, a ideia era que as coisas precisam se descentralizar, viu? Mas não pode haver, para usar um lugar comum, solução de continuidade. Então é por isso que, não é? A revista continuou porque vocês sabiam fazer a revista. Agora, quando as condições se criaram aqui, aí
ela passou a ser feita aqui. E você estava nessa época, o que o núcleo do SEBS em São Paulo passou a fazer como atividade central, já que ele estava muito envolvido com essa atividade editorial? Não, nós continuávamos, aí é como... É preciso ver o registro, né? É preciso, não sei, talvez fazer um registro, fazer uma pesquisa, né? É quase que uma garimpagem, né? Para saber das atividades que nós tínhamos depois de 79, final de 79, né? Ou se o núcleo foi sendo Porque reduzido pelo... agora, em 80, viu? Em 80 e nos meses, né, nos anos subsequentes, houve, digamos assim, uma redistribuição da atividade, não é? Do ativismo social, político-social. Por exemplo, eu me engajei, veja bem, eu nunca deixei de ser um ativista do SEBS, mas eu já tinha deixado de ser dirigente, não é, digamos, jurídico também, não é, com responsabilidades e tudo mais. A revista já ia começar a ser feita, não é, aqui no Rio. Aí eu me engajei e ajudei a fundar um outro movimento, que é o Morran, que, aliás, há vários anos está aqui no Rio de Janeiro, um grande desenvolvimento, né, nacional e tudo. Então, tem uma expressão política extraordinária. Então, eu, por exemplo, ajudei a fundar o Morran, que naquela época chamava-se Movimento de Reintegração do Anceniano, que depois mudou para Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. Aí já no 80 também o Davi estava noutra, já não estava no SEBS. Não, ele continuava, quer dizer, com uma atividade política. Nós continuávamos com uma atividade política, eu com o Morran, também no saneamento. Eu tive uma atuação grande, né, na área de saneamento. Tentei trazer a Associação dos Médicos Sanitaristas. Nós tínhamos muito envolvimento com a Associação dos Médicos Sanitaristas. E depois, né, que depois enveredou, já anos mais tarde, né, mas nessa época a nossa presença, a presença dos fundadores do SEBS na Associação dos Médicos Sanitaristas era muito grande. Lá não sei, em São Paulo, vocês tinham uma vinculação estreita com o Partido Comunista, como teve o núcleo do SEBS do Rio de Janeiro, por exemplo? Tinha uma base do SEBS? Não, grande parte do pessoal porque o que aconteceu foi o seguinte, eu frisei que eu tive um tempo de militância, digamos, formal. Esse formal eu ponho sempre entre aspas, viu? Formal. Com o SEBS, com o PCB, quando eu já estava, digamos assim, saindo, já estava no meu segundo mandato no SEBS. Mas era uma base do SEBS, do partido, ou era outra base? Era uma base de médicos? Não era uma base do SEBS, não era. Era médicos, não era a base do SEBS. O SEBS nunca teve... Nunca teve uma base em São Paulo? Do PCB. O PCB nunca teve. Viu? Aí o que aconteceu? No final dos anos, o Davi teve um processo, né? Ele liderou um processo muito grande, não é? Na chamada dissidência, né? do PCB, tanto que um feito extraordinário dele, viu? Foi o jornal que circulou um ano mais ou menos, acho que não chegou um ano, chamava-se A Esquerda, jornal extraordinário, muito bom jornal, em que ele fazia quase tudo, viu? Esse jornal foi fantástico, viu? Esse jornal, ele circulou em 81, se não me falha a memória, viu? Tem registro disso, alguém já escreveu sobre isso e tudo, viu? Tanto que
Em 82, quer dizer, 81, não, desculpa, 83 para 84, não foi 81, a memória me falhou. Porque depois é que o Davi vai para o PT, viu? Quer dizer, ele quando fez o jornal, ele não estava no PT ainda. Mas havia toda a crise do partido. A crise toda, completa. Nesse viu? momento. Então eu acho que com o deslocamento que não foi uma coisa abrupta, não foi. Com o deslocamento do SEBS para o Rio de Janeiro, os sebianos paulistas, eles passaram a se envolver em várias, quer dizer, especialmente na Associação dos Médicos Sanitaristas, viu? E mais tarde na Associação Paulista de Saúde Pública, viu? Nos movimentos médicos, viu? Né? O caso típico é o do Castão, viu? E outros movimentos, como eu me envolvi, né? Agora, Zé Rubem, esse período de 79, 80, com a mudança, já primeiro os núcleos já tinham uma expressão nacional e já tinha a ideia, que eu me lembro um pouco da discussão, de itinerância, de rodar o SEBS, o SEBS nacional. Essa ideia sempre existiu. Circular. E a revista acompanharia. Isso. Por outro lado, em 79 também teve uma crise financeira do SEBS lá, local em São Paulo. O movimento político também, como você falou, embora só o Davi saísse em 84, mas com a greve do ABC, a fundação do PT, começa a mexer um pouco. Então foi um momento oportuno. A primeira saída do SEBS de São Paulo veio aqui para o Rio, que depois foi para Londrina. Mas em 78, Paulo, nós tivemos uma atividade muito intensa no plano político. Eu representava o SEBS do Comitê Brasileiro de Anistia. Eu trouxe aqui reportagens, né, que tratam disso. Viu? Não, sim, o SEBS tinha uma representação política. A organização do simpósio em 79 da Câmara, o SEBS teve um papel fundamental. Isso. Na SBPC, quem fazia toda a pauta da saúde era o SEBS. Então tinha não tenha dúvida. Nós tínhamos uma relação. Isso se pode, por exemplo, avaliar, por exemplo, Ciência e Cultura, né? Que vocês sabem que era na época a principal revista, né, científica que nós tínhamos, não é verdade? Era Ciência e Cultura, editada pelo José Reis, não? Na fase que ainda era em português. Muito bem. Olha, o obituário do Samuel Pessoa, novembro de 76, o obituário do Samuel Pessoa, viu, foi transcrito pelo Zé Reis. E esse obituário saiu na Folha de São Paulo e foi nós que pusemos. Eu me lembro que eu ajudei, né, a redigir esse obituário. E ele termina assim, ó: o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, SEBS, e a revista Saúde em Debate. Olha, novembro de 76. Está vendo como as coisas não eram desligadas? Nunca foram, viu? Associando-se aos que se sentem consternados com o falecimento do ilustre professor, convidam profissionais e estudantes da área a comparecerem ao seu sepultamento. Foi justamente porque foi exatamente nesse período que o primeiro número da revista foi lançado. Então, nós tínhamos uma guarida, digamos assim, eco, não é, nas principais revistas, viu? Quer dizer, na época, o jornal Folha de São Paulo. Aqui, por exemplo, ó, Folha de São Paulo, quando o livro, não é, já anos mais tarde, em 78, né? Passando para 78, ó, Eduardo Maffei, que é um grande escritor, viu? Paulista, de aborto, médico, viu? Escreveu uma resenha do Ensaios Médicos Sociais com o título de A Ciência da Compaixão, viu? Demócrito Moura, grande jornalista, viu? Quando o livro do Samuel Pessoa foi lançado em 78, viu? Tem uma matéria maravilhosa, viu? Se Samuel pudesse ver esse livro,
com a Jovina Álvares Pessoa. Isso aqui é Folha de São Paulo, 31 de março de 1978. Olha, o livro, o lançamento do livro do Gentili, eu falei para vocês foi no congresso, olha, no lançamento, nós tivemos que preparar esse livro com tanta velocidade que só puderam ser impressos 500 exemplares para ser lançados no último dia do congresso. Porque o tempo foi muito exíguo. Se estivéssemos na era da informática, estaria tudo resolvido. Mas eu estava na era pré-informática. Então, olhe, o Gentili ficou não sei quantas horas autografando os 500 exemplares que não chegaram para quem queria. Por isso que eu considero que foi o maior lançamento, viu, que eu tenho notícia. Olha, se tivesse 1000 exemplares, teria sido vendido 1000. Se tivesse 1500, teria sido vendido 1000. Foi uma coisa impressionante. Agora, o lançamento do livro de Samuel Pessoa, viu? Já que estamos falando de lançamento de livro, que foi feito no ano seguinte, quer dizer, 1 ano e meio depois, né? Viu? Quase 2 anos depois. Esse foi um lançamento todo especial. Porque nós fizemos questão, quando eu digo nós, vocês ponham sempre, né? Lembre-se sempre do Davi e dos demais companheiros, né? Célia Regina, Maria Rosa, Barros Soares, enfim, tanta gente que está nessa lista aí assinalada. Nós fizemos questão que o lançamento fosse do Teatro da Faculdade de Medicina da USP. Há um episódio que é verdadeiro, viu? E que eu posso contar agora, viu? Porque eu não fiz nenhuma molecagem, viu? Eu apenas defendi o nosso direito de centro de estudos, viu? Que nós sempre fomos avessos a qualquer tipo de censura, mesmo a delicada, né? E eu sei que aquele auditório, ele teve uma reforma há uns anos atrás, mas o espaço é o mesmo, viu? Aquele auditório estava saindo, como se diz, assistentes pelo ladrão, não é? Eu nunca vi aquele auditório tão cheio na minha vida. Olha, um número expressivo de intelectuais estava presente. Eu me lembro de um deles com uma clareza notável, porque eu estava com a gravata um pouco desalinhada e eu já o conhecia e ele veio espontaneamente. Trata-se nada mais, nada menos que Florestan Fernandes. Então, viu, o auditório estava cheio, eu me dirigi, depois, né, até o lugar de lançamento e para fazer a saudação. Um pouquinho antes, Carlos da Silva Lacais, diretor da Faculdade de Medicina da época, e um dos que ficaram depois do expurgo violentíssimo que a Faculdade de Medicina da USP teve. Carlos da Silva Lacais perguntou o que é que eu ia, se eu ia falar. Eu digo, vou, professor. Mas o senhor, posso ver o seu discurso? Eu disse, não, eu vou falar de improviso. E aí, isso aqui é o original. É do improviso. Viu? Datilografado, viu?
que começa assim: os homens fazem ciência muitas vezes. Os homens que fazem ciência muitas vezes são admirados por seus especiais dotes, brilho intelectual ou a capacidade de criar escola. Samuel Pessoa, na realidade, era uma personalidade mais completa e complexa. Aí, isso está reproduzido na revista, como vocês sabem, não? E no primeiro número da revista. E o que aconteceu foi, nos primeiros números da revista, o que aconteceu foi que essa manifestação, o lançamento da segunda edição ampliada dos ensaios médicos sociais de Samuel Pessoa, foi uma das primeiras manifestações de peso da campanha da anistia. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Havia uma unidade muito maior naquele tempo, pelo menos no início dessa, porque estávamos todos contra um inimigo principal, Sim. havia lideranças muito fortes que congregavam e tudo isso. Mas não deixava de haver conflitos de ideias, conflitos políticos, sob a direção dos movimentos, tanto que se expressava em diferentes partidos de esquerda ou criação de novos partidos e tal. Dentro do SEBS, que tipo de conflito? Nós sempre fomos, eu digo, nós SEBS, sempre fomos uma espécie de partido sanitário. Sempre fomos, isso é uma verdade. Viu? Não importa se acolá, havia, digamos assim, uma liderança mais acentuada de pessoas de extração, não é? do Partido Comunista Brasileiro, chamado PCBão, né? Mas nunca houve, digamos assim, controle de acesso. No SEBS nunca existiu isso. E eu acho que em toda a história do SEBS não tem notícia disso. Eu me lembro que havia colegas que eram ligados à AP, ligados ao PCdoB, viu? E havia, como hoje, de forma bem mais acentuada, pessoas, companheiros que não tinham um perfil partidário definido. Isso eu posso garantir. O SEBS sempre teve essa característica. Havia militantes, não é, identificados como, não é, PCB, estou falando daquela época, ou AP, mas eu acho que a maioria não era. A impressão que eu tenho hoje, a maioria não era. Viu? Não falava nem conflito assim no sentido de controle de entrada. Não, mas disputas acirradas. Disputas, eu digo assim, em termos de estratégia política, táticas que estavam sendo adotadas pelo SEBS, em relação às publicações, tipo de coisas que Não, se eu acho que não. Não, alguém sempre pode ter uma ideia contrária, né? Porque, veja bem, olha, quando Davi e eu selecionamos Medicina e Política como o terceiro livro da coleção, olha, aquilo foi um caso pensado. Porque, na realidade, eu quero dizer para vocês que o primeiro livro do Berlinguer que nós queríamos editar não era Medicina e Política, e sim Malária Urbana, que nós já conhecíamos. Malária Urbana, inclusive, tinha tradução em espanhol. Viu? Nesse processo, né, nós chegamos à conclusão, né, que um livro que poderia ter um alcance além da universidade, no que não estávamos certos, era a Medicina e Política. Como é que foi o contato com o Berlinguer? Como é que vocês conheceram? Não. Se aproximaram? Eu não tive, na fase prévia, porque quem cuidou da edição desse livro fui eu. Inclusive, não existe um crédito, não é? Não existe um crédito para mim, mas eu atuei como uma espécie de co-tradutor revisor desse livro. Porque o tradutor principal, o tradutor mesmo, né,
e que eu tenho amizade com ele até hoje, foi o padre Bruno Giuliani. O padre Bruno Giuliani, bom, eu acho que ele continua tão extraordinário como sempre foi. Hoje ele vive na Itália, viu? Já há alguns anos. É o provincial da ordem, ou seja, a figura principal, da ordem dos cônegos regulares lateralenses. Ou seja, fundada em 1493 no Concílio de Latrão. Uma das ordens mais conservadoras que existe. Mas uma coisa é fazer parte de uma ordem conservadora, a outra coisa é ser conservador, o que não é o caso de Bruno Giuliani, que nunca foi conservador. Então, Bruno Giuliani, Traduziu. o Bruno Giuliani, primeiro, eu reinstalei o centro de saúde da Vila dos Remédios, em dependência da paróquia Nossa Senhora dos Remédios, aonde ele não era o dirigente, mas eu tive que convencer uns 8 padres, né? Tinha mais de 8 padres, era muita gente. Eles tinham uma atividade de educação extraordinária. E o Centro de Saúde da Vila dos Remédios, que eu instalei em 1977, viu? Ainda existe até hoje no mesmo lugar. Então ele traduziu e você fez a revisão, mas você não sabe como se deu o contato com o Berlinguer. Não, o contato com o Berlinguer, deve ter sido propiciado pelo Davi, viu? Claro, viu? Pelo Davi, mas eu não me lembro desse detalhe. Eu sei o seguinte, eu sei que o Berlinguer nem sabia que o livro estava sendo traduzido por um padre de uma ordem conservadora, padre católico, não sabia. Ele soube no dia que ele chegou, porque o cicerone dele fui eu. O Berlinguer, na realidade, foi a segunda vez que ele veio ao Brasil naquela ocasião. Ele tinha estado, né? Ele tinha estado num congresso internacional de estudantes, em 54, 55, quando ele estava ainda concluindo, né, o curso médico. Viu? Mas o interessante de frisar é que houve uma simpatia extraordinária entre o Berlinguer e o Bruno Giuliani, viu? E ele ficou muito surpreso. Como é que um livro de um comunista era traduzido por um padre, por um padre brasileiro, quer dizer, um padre atuante no Brasil, brasileiro entre aspas, de uma ordem tão conservadora. Viu? E vocês não sofreram nenhum tipo de repressão por estar traduzindo um comunista? Ou as revistas do SEBS também nunca foram censuradas? Nunca houve uma repressão diretamente sobre o trabalho do SEBS? Viu? Não me lembro realmente, porque isso seria uma coisa tão marcante que eu não teria me esquecido. E eu acho que nós nascemos sob o signo da democracia, continuamos da construção da democracia, ajudamos a chamada redemocratização do país e acho que estamos no caminho certo para aprofundar a democracia. Esse é que é o nosso grande desafio hoje. Porque eu acho que as coisas não estão tão democráticas assim, como deveriam estar. Muito avanço houve, viu? Muito avanço houve. Mas eu acho que esse espírito do nascedouro do SEBS, e que já foi dimensionado tantas vezes, né, de tantas formas, eu acho que esse é o maior legado nosso. Viu? Eu acho que nós sempre fomos muito corretos. Viu? E, sinceramente, as dissensões que houve, nenhuma marcante está registrada na minha memória. Nenhuma. E se elas existiram,
e não foram marcantes, são parte da discussão. Da política. Da política. Vocês não esqueçam que o Davi, que eu considero o maior arauto, né? O maior arauto né? Da origem do SEBS, eu acho que o Davi, anos mais tarde, já nem mais atuando como, não é, sebiano, ele disse uma coisa muito importante, que foi na última aparição pública dele. Logo depois ele, não é, que foi num congresso de saúde pública, né, da Abrasco de Salvador, né? Logo 3 meses depois, eu acho, não mais do que isso, ele morreu, não? Ou 4 meses. Ele diz claramente que é preciso que a gente seja capaz de dissentir, de se opor, de ousar, né? Bom, há consequências, viu? Mas se a gente fizer isso com honestidade, com as nossas próprias convicções, né? Isso é a nossa verdade. Então, nesse sentido, bom, eu posso escrever isso nos apontamentos para a história do SEBS. Eu acho que o Davi, ele é uma figura hessiana, de Hermann Hesse, que tem um texto belíssimo sobre isso. Ele tem uma dimensão, né? Uma dimensão de querer, sabe, romper barreiras, não é? De transformação. E eu tenho certeza que ele disse isso não porque estava vendo seus dias se findarem. Não, eu acho que ele não disse isso por isso, não. Eu acho que ele disse isso porque ele era coerente com a vida dele. Ele teve a oportunidade de dizer isso. O que não teve a oportunidade de dizer, por exemplo, porque teve uma morte súbita, não é? O Gentili. O Gentili, você acha que ele esperava morrer como morreu? De jeito nenhum. Não esperava morrer. O Gentili é o que a gente chama de, sabe, né? A morte veio e o ceifou. Gentili esperava repetir muitos anos mais que a unidade de serviço era um fator incontrolável de corrupção. Exatamente. E que ele esperava não só dizer isso, como ele esperava, viu? Ele esperava que o lema dele, viu, fosse abraçado por milhares. Meu otimismo é incorrigível. Bom, eu posso dizer, Paulo Amarante, Sônia Fleury, que eu me considero um discípulo do Gentili. Um discípulo, sabe, como devem ser os verdadeiros discípulos, né? Os discípulos informais, não? Como eu também me considero um discípulo do Arouca, Antônio Sérgio da Silva Arouca, como me considero um discípulo de Guilherme Rodrigues da Silva, como me considero um discípulo de Maria Cecília Ferro Donângelo, não é? E, não é? Como me considero, enfim... Davi, que acabamos de falar, tá? Não é? Então, Enfim. mas eu acho que foi super importante para nós fazer essa entrevista com você, o primeiro presidente do SEBS, né, que se coloca dessa forma tão humilde como discípulo de todas essas pessoas, mas que teve um papel fundamental na constituição desse movimento, dessa instituição, dessa entidade. E tem pessoas que talvez apareçam menos, mas que são fundamentais, sem as quais os movimentos não andam. E hoje nós podemos pagar um pouco esse tributo à sua pessoa. Eu fico muito grato. Fundamental para todos nós também. E quero deixar registrado aqui o meu desejo de quer dizer, ajudar a pôr uma argamassa, não é, nesses tijolos que já estão edificados, né, da nossa origem, pôr uma argamassa. E essa argamassa são as pessoas, né? Quer dizer, felizmente a maioria delas está ainda atuando e a maioria continua com os mesmos ideais. Eu, inclusive, vou fazer uma estatística, né,
dos, dos fundadores do SEBS, pelo menos em São Paulo, que 32 anos continuam coerentes. E eu posso garantir para vocês, sem erro estatístico prévio, que a maioria, viu? A maioria está coerente. Certo. Muito obrigada.